Num mundo cada vez mais rápido, Dirk Nipor continua a pensar a 10 e a 20 anos. Nesta conversa falamos de tempo, paciência, pessoas, família e da coragem necessária para fazer diferente. Este é o primeiro episódio da nova fase do SA Podcast. Quem é o Dirk Pessoa? Sou a quinta geração da família, e cada geração fez a sua coisa e eu alterei. Talvez uma das coisas principais foi criar vinhos de mesa e de certa maneira revolucionou um bocadinho a região. Também uma forma de tu passares um legado, e já estás a começar a fazê-lo com o Daniel, não é verdade? Não é só o Daniel, o que é giro é que o meu filho mais novo também está virado para o vinho. Marco. O Marco está a trabalhar comigo na Alemanha, no vinho, e a minha filha, que é muito mais nova, não queria saber de nada de vinho, mas há 2 anos para cá que está tolinha pelo vinho e está a estudar vinho. Mas é que as coisas estão bem encaminhadas. Digamos que vai haver uma continuidade da tua geração porque os teus filhos estão envolvidos no negócio. Parece que sim, vamos ver. E o vinho, Dirk, é para ti também um catalisador de bons momentos com os teus amigos, com a tua família, contigo mesmo, quando estás a cozinhar, de forma também a combater o isolamento, que é uma catástrofe neste momento no mundo? Eu estou de acordo que é uma catástrofe. Vivemos um mundo que é extremamente rápido e a sociedade, as pessoas já não acompanham. A parte social do vinho parece-me extremamente importante e está a desaparecer. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, mas pensam que estão com muitos amigos, com muita informação. E de certa maneira nós estarmos aqui é um bocadinho um paradoxo comparado com o que estamos a falar, porque efetivamente o que faz um grande vinho, e neste caso o vinho do Porto ainda mais, é o tempo. E a palavra tempo talvez seja uma das coisas mais preciosas que se está a perder. As pessoas estão estressadas, estão sempre agarradas ao telefone, e não têm tempo para nada e já não pensam. De maneira que cada vez mais estão a ser influenciadas pelos social media, pelas informações corretas ou não corretas, enquanto que o vinho do Porto é uma coisa, o tempo é importante, de maneira que a segunda palavra importante é a paciência. E nesse aspecto eu tenho muito a ver, porque passei muito tempo nestas caves com uma família nogueira, que se trabalha connosco na quinta geração, mas a terceira eu ainda era puto e tinha tempo, e ele não me deixava acelerar. A família Nogueira era quem, Dirk? Esses são os provadores. É uma família paralelamente à Nipor, que está na quinta geração a trabalhar na Nipor. Ok. E esse senhor sempre me ensinou a ter calma e esperar e a pensar em 20 anos. O que psicologicamente para mim pode ser um problema, porque ninguém me entende. Porque as pessoas hoje pensam a 2 semanas ou 2 meses. E eu, quando proponho qualquer coisa, estou a pensar a 10 anos ou 20 anos, de maneira que podemos estar a falar de uma coisa e tu a pensar em 2 meses tens razão, mas eu a pensar em 10 anos se calhar também tenho razão. O Douro tem sofrido muitas alterações e neste momento é um local e uma região de luxo? É. E se tu visses o Douro há 30, 40 anos, as vinhas eram maltratadas porque não havia dinheiro, não havia mão de obra. Hoje está tudo bem tratado. Podemos dizer que o Dirk Nipor contribuiu para essa evolução? Eu só contribuí porque para o vinho do Porto a região é muito importante, de maneira que nós não temos que nos agarrar ao vinho do Porto, temos que nos agarrar à região, temos que tratar bem a gente da região, e se essa gente estiver bem, o vinho do Porto vai estar bem. E então o vinho de mesa é um cúmplice do vinho do Porto a favor da região. Quando falaste em respeito, eu valorizo muito a cultura do respeito. Como é que tu vês isto, Dirk? Qual é a tua visão sobre o respeito pelas outras pessoas,
tanto na família, como no local de trabalho, como na vida? Isto toca totalmente no tema que estamos a falar. As pessoas tornam-se fechadas, menos social, não falam com as pessoas, não olham nos olhos, Olhos nos olhos. de maneira que há um afastamento e automaticamente há um desrespeito, há uma desconfiança. Uma pessoa, como a gente dizia, se eu tenho um problema contigo, vamos beber uma cervejinha e fica resolvido. Mas hoje já não existe isso, quase não existe. De maneira que há efetivamente um afastamento que torna a nossa sociedade de alguma maneira mais agressiva e depois, sendo positivo, nós em Portugal temos uma coisa que se calhar existe pouco no mundo, que é as tascas. O português ainda gosta de ir comer fora, existem restaurantes simples, baratos, e ainda existe essa riqueza que eu espero que não se perca, porque as pessoas novas, de certa maneira, querem o luxo, querem as coisas bonitas, enquanto que a beleza do sítio não era importante, era o convívio. E de maneira que uma das coisas que é importante é continuarmos esta tradição de comer bem, não é comer a infartar, nem beber a infartar. Certo. É partilhar um copo e falar. E não se agarrar ao telefone quando se come. Mas a gente está a criticar, mas a gente também faz isso. Tu falaste de um almoço, que falaste comigo sobre um almoço que deste muita relevância, que é um almoço com os agricultores. Não é qualquer pessoa que proporciona um almoço com os agricultores, verdade? Não, e é um almoço que sempre foi muito importante. Não me lembro agora quando é que começamos, mas curiosamente eu devo ser a única pessoa no mundo que diz que as uvas dos lavradores são melhores que as minhas. Não é bem habitual isso, de facto. Não, e eu quero aprender com os velhinhos. E então, por respeito ao trabalho deles, queria um almoço anual, que houve ali um interregno por causa do Covid, e este ano voltámos a fazer. E já foi mais o meu filho a gerir as coisas do que eu. E para mim é cansativo, porque eu tenho o problema de estar com muita gente, e estamos a falar de 300 pessoas, em que a média de idade, com a canalha e os netos e os novos, deve ser pai de 70 anos, de maneira que estamos a falar De uma geração mais avançada. muito avançada, mas é muito bonito de ver porque o almoço começa às 12 e cá em Portugal nunca ninguém chega a horas. É verdade. Naquele caso, Não existe pontualidade britânica. não. Ao meio-dia estão lá 80% das pessoas. E o que me dá gozo é ver a felicidade das pessoas. E para eles, digo eu, há 2 dias importantes no ano. É esse almoço e quando recebem o dinheiro do trabalho do ano. E depois tem muita piada porque eles depois falam comigo, eu tenho que fazer uma palestra e depois eles pensam que eu estou a falar mal deles, porque eu digo, vocês não arranquem as vinhas velhas, vocês não sei quê e não sei quê. Depois um vem ter comigo e diz, pois, eu sei que estava a falar de mim, mas eu não vou arrancar mais. Eu, por acaso, não sabia que ele tinha arrancado. Não, mas é uma coisa que é muito bonita e... O que é que sentes, Dirk? Porque, o que é que significa para ti ser muito bonito? Porque aí estamos a falar de emoções. É muito fácil, é ver as pessoas felizes. Sentes-te bem ao ver as pessoas felizes, é isso? Muito bem. Porque hoje em dia não se vê muitas pessoas felizes. É verdade. Não, eu por acaso sou uma pessoa que observa muito e é muito raro ver pessoas felizes assim na rua. E eu fico feliz quando vejo uma pessoa que está nitidamente bem disposta ou feliz. Eu fico contente. De maneira que é por aí, é respeitarmos-nos, colaborar, ajudar-nos. E como é que tu sabes, Dirk? Tanta coisa. Não, há muita maneira de gerir a vida e eu penso muito. A gente diz que é o umbigo que pensa, é a barriga que decide, que é qualquer coisa instintiva, e eu não estou de acordo. Eu acho que no meu caso a minha cabeça está sempre a pensar, o que também tem os seus defeitos.
porque às vezes estou noutro sítio. Mas há uma coisa muito gira, é que uma pessoa normal começa a pensar num problema quando ele aparece. E eu não quero ter esse problema, por isso eu penso no problema muito antes dele acontecer. E quando o problema aparece, eu já tenho 3 soluções, porque já pensei em 100 soluções e tenho 3 soluções para aquele caso, naquele momento, com aquela pessoa, com o que seja. É só decidir qual das 3. O que me torna muito rápido a tomar decisões e para mim é fácil tomar decisões. Isto tem muito a ver com a observação, que normalmente está totalmente ligada às pessoas à nossa volta. Eu identifico, por exemplo, pessoas muito antes de precisar delas, depois fico de olho nelas e adapto a empresa normalmente a essas pessoas, porque acho que as pessoas são o mais importante da empresa. Também são a maior dor de cabeça às vezes, mas é importante as pessoas fazerem aquilo que fazem bem e eu evitar que essa pessoa seja obrigada a fazer aquilo que não faz bem ou que não gosta de fazer. Porque efetivamente há coisas que eu nunca faria na vida porque não gosto, mas depois vejo pessoas a fazerem certos trabalhos e estão felizes a fazer uma coisa que eu nunca faria. De maneira que o que eu tenho que fazer é dar a essa pessoa esse trabalho. Primeiro, não faço eu o trabalho. Certo. E segundo, essa pessoa está feliz fazendo esse trabalho. E há algo que tu disseste que para mim foi fantástico, que é, para mim, o mais importante numa empresa são as pessoas. E ouvir um líder tão carismático como o Dirk a falar numa empresa, o mais importante são as pessoas. Mas se calhar o que é mesmo importante é cada um investir ou perder algum tempo pensando naquilo que eu sou e perceber um bocadinho o que é que eu quero. E aí eu penso que a nossa sociedade também é um bocadinho castrativa, porque as pessoas fazem aquilo que é normal, porque é assim. Para ficar bem. Para ficar bem. E depois seguem caminhos que, na verdade, não lhes interessa. E há pouca gente que até pode começar num caminho a pensar, eu gosto disto, e depois chegar à conclusão que, pá, eu não gosto nada disto. Mas ter a coragem de recalcular a rota. Exatamente. E há pouco isso. E mesmo no meu mundo do vinho, e não sei o quê, uma das coisas que me chateia nos enólogos, não é nos enólogos, é as pessoas ligadas ao vinho, ouço toda a gente dizer, não, estou a fazer aquilo que o povo quer, aquilo que os clientes querem. Entendo. E eu não percebo essa lógica. Eu disse, porque é que não fazes o que tu queres? Porque, não sei, porque... E depois ninguém compra. E eu disse assim, não, está bem, mas se tu fazes 100, podias fazer 10 como tu queres. Pronto, e se não venderes, não vais à falência. Mas tenta, porque se calhar aquilo que tu queres vai ter mais futuro do que aquilo que estás a fazer para os outros, que toda a gente está a fazer, que depois vais entrar em guerras de preço e depois vais dizer que eu tenho uma sorte muito grande porque sou Nipor. E eu disse, não, a sorte dá muito trabalho. Era isso que eu ia dizer. A sorte dá muito trabalho. E Dirk, podemos afirmar que fazendo o que tu queres, com a tua visão, também contribuiu para o teu sucesso e contribui? Isso eu não tenho dúvida. Não quer dizer que seja o caminho mais fácil, mas... Verdade. Mas eu uma vez fiz uma palestra para o BPI, umas 300 pessoas, e já não sei porquê, mas foi um bocadinho o tema de eu fazer aquilo que eu quero, como quero, quando quero. E nessa altura levei um martelo e uma ponta de plástico, não era de São João, era um martelo a sério, e então a minha explicação como é que isto funciona de fazer o que a gente quer, eu dou-te a provar um vinho e tu torces o nariz e não gostas. E eu bato-te com o martelo. Olha, prova outra vez. À segunda já gostas mais. Levas mais uma vez na cabeça. À terceira já gostas. De maneira que... Podemos dizer que é um aprender a gostar. Exatamente. Não é? Sentes, Dirk, que às vezes ao dar, se calhar recebes mais do que quem recebe?
Primeiro, eu acho que o dar não devia ser um dar por interesse. Segundo, tenho uma teoria, a gente paga sempre para tudo o que faz, para bem e para mal. Mas a minha experiência é, eu dou porque me apetece dar e sinto-me muito bem com isso, e se vem o retorno vem, se não vem, não vem. O que é que o Dirk atual diria ao jovem Dirk há uns anos lá atrás? Olha, tive razão. Psicóloga. Está a fazer aí uma reflexão. Não, o problema é que pode parecer arrogante a resposta, é que na verdade eu não mudava nada. Vou dar um exemplo. Eu uma vez empreguei uma pessoa e essa pessoa portou-se mal, e um amigo meu, que estava raivoso comigo, ficou contente de eu ter cometido um erro com essa pessoa. E eu disse: cometi um erro como? Enganaste na pessoa. E eu olhei para ele e disse assim: não, estás enganado, a culpa não é dele, a culpa é minha. E ele: mas porquê? Já te estás a desculpar outra vez? E eu disse assim: não, eu dei-lhe responsabilidade a mais, depressa demais, mas ele era aquilo que eu pensava que ele era, só que eu estiquei a corda de tal maneira que rebentou. Mas mesmo essas coisas que eu talvez mudasse têm influência na nossa vida. E às vezes uma migalha pode mudar toda a vida. De maneira que, se a gente mudar essa migalha, se calhar a minha vida teria sido diferente. Mas também me perguntaram o que é que eu faria se não estivesse nos vinhos. Eu não sei, mas também não estou preocupado. Mas eu acho que darias dono de um restaurante, porque quando falaste outra vez disseste, eu disse-te cabeça de empreendedor, cabeça de quem tem, com toda a probabilidade para ter sucesso. Eu entraria num restaurante, começaria por lavar pratos. Podes continuar a ir. A minha visão era: olha, ponham-me ali no meio da Austrália. E eu começava provavelmente a fazer um trabalho qualquer, a limpar as casas de banho, ou lavar pratos, só que 3 meses depois, se calhar já estaria no serviço, 6 meses depois geria o serviço e, sei lá, e 2 anos depois o restaurante era meu. 2 anos depois o restaurante era teu. Eu acho que algumas pessoas pensam assim: eu quero ter um restaurante, quero ser gestor de um restaurante, vou comprar o restaurante, vou gerir, e não faz o caminho que tu estás a explicar, que parece tão simples, mas não o faz. Isso não é vai outro. por limpar as casas de banho, não vai lavar pratos, mas primeiro compra o restaurante e se calhar faz o percurso errado quando não tem experiência. Aqui está outra vez um problema que existe, por exemplo, na gastronomia. Antigamente alguém, a avó, um pai, uma família, qualquer coisa, fazia um restaurante, porque alguém cozinhava bem, porque várias razões, não interessa. E demorava tempo, e com os anos aquele restaurante podia se tornar famoso, melhor, mais caro, mais barato, não sei o quê. Hoje em dia não, as pessoas estudaram e acham que têm ideias, de maneira que quero abrir um restaurante. E se não têm dinheiro, vão pedi-lo emprestado ou metem um sócio. E esse restaurante tem que ter sucesso nos primeiros 6 meses, senão vai à falência. A probabilidade de ir à falência É grande. é grande. Há aqui umas lógicas que eu não entendo muito bem. Que não são as lógicas do sucesso. Porque as pessoas não têm paciência e porque querem tudo já. E digamos que é como ao vinho. É preciso ter paciência para chegarmos aos resultados que queremos, ou pelo menos para atingir aquilo que nós queremos na vida. É. Ter calma. É preciso calma. E é algo que a população está a perder e tem perdido ao longo da vida. Olha, e filosoficamente, psicologicamente, o meu lema sempre foi: menos é mais. Tu és pai. Como é que nós podemos ajudar outros pais a poder lidar com estes desafios? Eu sou um pai um pouco estranho.
aparentemente duro. Eu acho que nós temos que deixar as crianças desenvolverem-se. Nós não temos que protegê-las demais, temos que deixá-las queimarem-se, mas temos que estar ao lado. Ou seja, quando fizerem as neiras, a gente poder interferir. Porque com esses detalhes, as crianças aprendem. E com o Daniel, por exemplo, a minha filha, no outro dia, numa conversa séria, ela disse: papi, tu tens que falar mais com o Daniel, tens que ser mais simpático com ele e tal, e tal. E eu olhei para ela e disse: não vou contar a história toda, que é longa, mas fui mauzinho com a minha filha. E depois, no fim, disse assim: olha, já agora, o Daniel é quem leva as balas todas deste momento, tem a responsabilidade toda, é o que trabalha mais, e a minha relação com ele é muito boa, e a parte que eu gosto mais é que ele telefona-me sem razão nenhuma, com razão, com problemas grandes, pequenos, mas é que as nossas conversas são relativamente simples e curtas. Não quer dizer sempre, mas normalmente. Ele é inteligente, e de maneira que eu atiro-o para a água, ele tem que aprender a nadar, tem que sofrer, mas é uma maneira muito rápida de aprender. E ele e o Daniel vira-se: pois, atiraste-me para a água? E eu disse: pois, como o teu pai fez, o meu pai também fez isso. Mas há uma diferença, é que quando o meu pai me atirou para a água, eu não sabia nadar. E quando eu te atiro para a água, tu estás muito à frente daquilo que eu estava com a tua idade. Tu és muito mais do que eu era com a tua idade. De maneira que, disse a minha filha: está tudo bem, não te preocupes. E foi giro, porque eu fui muito mal com ela, e o irmão não estava, mas também falei um bocadinho duro. E curiosamente, num almoço de Natal da empresa, consegui que os três falassem, a minha filha por Zoom, mas para as 70 pessoas. Porque a Ana está fora, não é? Está fora de Portugal. E foi giro, porque o Daniel e o Marco vieram ter comigo, e o Marco diz-me assim: então vais fazer uma palestra. E o Daniel disse: não, o pai não vai falar nada hoje. E eu disse ao Marco, não, ele tem razão, eu não vou falar. Vão ser vocês os três. E a Ana também vai falar. A ordem: a Ana pequena, depois tu, depois o Daniel. E foi giro que, de repente, a Ana fala bem português, mas não fala muito bem. Disse, entre outras coisas, diz assim: e é um momento muito bonito, a pena eu não estar aí, mas agora começa uma nova fase da empresa em que quem manda é o Daniel. E o Marco disse a mesma coisa, e depois o Daniel falou, mas ele fala bem. O que é giro é que às vezes a gente ser mauzinhos, no sentido de tocar na ferida, magoa, mas eles perceberam coisas que não estavam a perceber. E eu acho que às vezes nós não podemos ser só simpáticos com os filhos. Não é ser maus. Entendo. Mas é deixá-los fazer asneiras à nossa beira. Às vezes até provocar as asneiras. Para eles aprenderem. Para eles aprenderem. Nós temos que acompanhar mentalmente os filhos. Não é só ser pai ou mãe chapa 5. Nós temos que entrar na cabeça deles, perceber o que é que eles vivem e acompanhá-los. Ou seja, tem que haver muita dedicação quando estamos com eles. Com certeza. E muitas vezes os filhos sentem que não há dedicação. Ou ao contrário, quando há dedicação, sentem-se protegidos, mesmo que a gente os magoe um bocadinho. Ou seja, é zelarmos pelos nossos filhos, respeitá-los, acompanhá-los mentalmente e perder tempo com eles. E, por exemplo, uma outra coisa que hoje em dia parece-me que está tudo mal, antigamente os filhos não tinham nada, mas inventavam uma bicicleta, inventavam com 2 pedrinhas, faziam um jogo. É verdade, na rua. Na rua e tal, e a minha filha era assim, e eu chegava à casa bastante cedo, quando chegava, eu viajava muito, e o que eu fazia era deitar-me no chão a ler o jornal. E punha a minha filha a passear nas minhas costas. E
E pá, depois criticavam-lhes assim, mas porquê é que tu não brincas com ela? E eu disse, não, ela está a brincar, para que é que eu vou interferir com a brincadeira dela? Ela está aqui ao meu lado, ainda por cima eu adoro que ela ande em cima das minhas costas. Esta coisa de impor coisas é pior, a gente tem que deixar liberdade para eles poderem ser criativos. E é um pai estar ali presente, não quer dizer que estivesse a brincar com os legos ou com a peça. Mentalmente a acompanhar. Não é? Estar ali ao lado a poder proporcionar uma mensagem. Estou aqui para te ajudar, para te acompanhar, deixo-te cair, deixo-te esmurrar o joelho, mas estou cá, fora do portão, porque se tu te começares a desviar muito, é como o pastor, vai buscar a ovelha e diz, anda novamente para aqui. Dirk, para terminarmos, existem muitos jovens líderes, muitos jovens que querem crescer na carreira, e num mundo onde o tempo passa muito rápido, onde tudo está muito frenético e as pessoas querem alcançar o sucesso, a ambição também é grande. Qual é o conselho de um líder como tu para quem quer empreender nesta área? Olha, Ou noutras áreas? não, é bastante fácil, é ter os pezinhos no chão, mas sonhar ainda não paga impostos. De maneira que no sonhar a dormir e no sonhar acordado, nós podemos ser tudo. Tudo, coisas bonitas, feias, tudo. Não tem problema nenhum. A gente só tem é que acordar e ter os pés assentes no chão. Depois, o sonhar normalmente implica a gente querer fazer qualquer coisa, ver coisas e querer ir para ali. E o maior problema da maior parte das pessoas é que não sonham e depois, quando têm uma ideia, desistem na primeira curva. Eu nunca desisto, nem na primeira nem na 10ª. Agora, vou talvez adaptando o percurso e afinando as coisas, de maneira que é um bocadinho isso, é acreditar em si mesmo, mas não fazer coisas espampanantes. E talvez há diferença, há pessoas que sonham e acordam com os pés no ar e não, tem que ter os pés assentes. Prudência, paciência, Sim. dar tempo ao tempo. Ter uma boa ideia é muito importante, mas ter a paciência para esperar pelo bom momento para fazer essa ideia é ainda mais importante. E a terceira coisa mais importante de todas é A coragem. a coragem. A coragem e a força necessária para ir atrás daquele sonho. Não é? Mas sem o saber esperar no tempo certo não vai resultar. Não é? É? Uma grande mensagem também. O que é que fazes para relaxar? Quais são os teus hobbies para além do trabalho? Podendo ser um trabalho também, uma forma de relaxamento, dependendo do que estarás a fazer, mas quais são os teus momentos para cuidares da tua saúde mental e que te dão prazer na vida? É muito fácil. Gosto de cozinhar. Mas sabes, o mais importante da minha vida é ler Tio Patinhas. É quando estou com stress, não sei o quê, vou à casa de banho e fico lá sentado, ou não, ou em qualquer sítio, e leio um Tio Patinhas. Tio Patinhas, que pode ser um Pato Donald, pode ser muita coisa. Coisas simples. E é curioso que estas histórias, mais as antigas que as novas, mesmo aí nota-se uma diferença na agressividade dos quadradinhos 2 dos antigos. Os antigos eram bonitos e tinham mensagens muito, muito boas. E eu vejo muitas vezes a ter ideias, a ler uma história estúpida que não tem nada de importante, mas tinha sempre mensagens simpáticas, giras, mais positivas do que negativas. Sem dúvida. De respeito com os erros de cada um, etc. De maneira que isso é o meu yoga. Eu agora já não sei o que é dizer. Cozinhar, ler o Tio Patinhas e banda desenhada, seja na casa de banho ou noutro espaço. Esta resposta não estava à espera, porque de facto é uma coisa muito simples, mas que funciona. Qualquer um pode fazer. E que qualquer um pode fazer. Cozinhar tem a ver com ir às compras. Ir às compras quer dizer ir ao mercado. A minha mulher
quando me via assim um bocadinho chato, dizia assim, olha, vai falar com as peixeiras. Vai ler o jornal. Outra coisa que me relaxa é fugir, sentar-me em qualquer sítio e ler o jornal. Pronto. E normalmente esse jornal leio no mercado. E depois vou falar com as peixeiras. E elas dizem, oh filho! Oh meu amor, tão jeitoso. Fantástico! E assim estamos no fim deste nosso episódio, desta nossa entrevista. Muito obrigada, Dirk. Obrigado. Para mim foi uma entrevista muito interessante. São momentos que ficam e, como eu costumo dizer nos últimos tempos, quando nós fecharmos os olhos e quando as luzes se apagarem, com certeza eu não me vou esquecer desta entrevista. Muito obrigada. Saudinha da boa.